Pera aí que agora é uma parte importante. Importante. Porque a gente falou de muitas coisas aí. Esse é o coração do negócio. Exato. Então vamos lá. A gente teve todo aquele BO do... Eu falo de jeito muito que você vê que eu sou informalzão mesmo. A gente teve todo aquele problema lá do Estado que demora, né, e tal, enfim, até 2009, quando foi ali, teve uma lei de responsabilidade fiscal. Então o Estado ia empurrando com a barriga porque não tinha muita punição, blá, blá, enfim, demorava muito para pagar. E aí teve a lei de responsabilidade fiscal, que fez, inclusive, você instituiu uma regra de Estabeleceu regras e limites e planejamento para redução desse endividamento geral do Estado, né? Sim, e aí, bom, enfim, se eu tenho uma... Então, esse ano, 2022, eu vou determinar, então, que para 2023, o quanto eu vou pagar de precatório. E a gente tem aquela fila enorme lá ainda de precatório esperando ser pago. É isso. Ok. E aí, então, você ganha dinheiro, basicamente... Chegando lá para aquele cara lá que tem o precatório e não quer esperar 20 anos. Exatamente. E você chega e fala, ó, eu te pago essa grana de precatório um pouco mais barato e eu espero dar um negócio porque eu vou receber do Estado. E eu recebo no seu lugar. Muito mais bacana. E aí, Mas isso é legal? Tipo, rola normal? Rola, o cara pode te dar o precatório dele? Tipo... Sim, isso assim, a Constituição prevê a possibilidade a gente chama isso de cessão, né? Uhum. É a venda onerosa do ativo, é chamada de cessão. Uhum. Então a gente, né, eu cumpro aquele precatório, aviso o juiz do processo que aquele precatório foi adquirido. Uhum. O juiz anota lá, fala, não, tá certo aqui, tô vendo aqui que tem uma escritura pública, tem um instrumento aqui formalizando que isso foi vendido. E aí, o pessoal do cartório lá do juiz que cuida dessas formalidades registra aquilo e muda na titularidade do precatório quem é o dono. Então fala, ó, esse precatório foi cedido, era do fulano de tal, agora é da Hearst, da Precatórios do Brasil, de quem for que adquiriu. Faz a transferência ali. Exatamente, faz a transferência de titularidade. Na hora que for ser pago, hoje em dia isso é pago direto na conta do credor, a gente informa lá a nossa conta, ele vai lá e deposita na nossa conta direto. Não é Pix, não? Eles não mandam Não Pix? É Pix, não é Pix. Que absurdo, hein? Não é Pix. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Pois é. Mas aí, tem algumas coisas que eu tô em dúvida aqui. Primeiro, vamos supor então que o cara lá tá esperando há 20 anos, o auditor fiscal. Vamos pensar naquele auditor fiscal lá que era o primeiro coisa lá ainda. Se for ele ainda, né? Muitas vezes já são os herdeiros. Então. Porque o cara morreu. Muitas vezes. Porque, bom, o cara tava com processo desde os anos 80 lá, esperou 20 anos o processo rolar, o processo rolou, ele ganhou, só que o Estado não pagou, e aí tem que esperar mais 20 anos pro Estado pagar, e porque... assim, esses são os casos mais extremos, né? Uhum. Esses prazos mais longos, eles costumam aparecer em desapropriações, que são processos mais complexos, desapropriações em estados com maior atraso, né? Então, o estado de São Paulo tem algumas desapropriações antigas, desapropriações da década de 70, da década de 80, que estão pendentes de pagamento. Mas, muitas vezes, né, a gente não precisa nem pensar no horizonte tão longo assim. Tem gente que não está mais disposta a esperar mais 2 anos. A gente, assim, o que eu acho que é importante botar um pouco em perspectiva, eu vejo muita notícia quando as pessoas vão se referir a esse tipo de ativo e esse tipo de investimento, fundos, né, instituições que fazem esse tipo de investimento, o pessoal fala, são fundos abutres. São, né, como se fosse uma coisa ruim. Mas se a gente para pensar... Quando a gente olha para a realidade do Brasil, o Brasil é um país sem acesso a crédito, né? Especialmente quando você vai mais para o interior, quando você vai para uma população que tem menos acesso à digitalização. É um país com pouco acesso a crédito, né? É um país eminentemente pobre, é um país com uma renda per capita baixa, e as pessoas têm necessidades imediatas. Mas você está comprando com não sei quanto de deságio. Você está tirando o dinheiro dela. Ela vai receber menos, de fato. Mas ninguém mais está disposto a colocar dinheiro na mão daquela pessoa.
E muitas vezes pior. Às vezes a pessoa tem algum acesso a crédito, ela vai tomar um crédito que ela não sabe se ela vai conseguir pagar no futuro, e ela vai se ver numa situação dali a 2 anos pior do que a que ela estava antes. Então, assim, a gente vê, né, especialmente com cartão de crédito, as pessoas, os brasileiros atingindo níveis de endividamento, isso não é só no Brasil, é um fenômeno global. Níveis de endividamento que não se via antes. É difícil, né? Você precisa de um certo grau de escolaridade, especialmente em educação financeira, para você lidar com o crédito. O crédito, ele é muito bom. Mas você não pode ser inescrupuloso com o crédito, porque não tem nada mais penalizante do que os juros compostos trabalhando contra você, né? Então, assim, existe, né? Eu vejo essa conotação muitas vezes na mídia geral, que acho que talvez não tenha se aprofundado o suficiente para entender, né, por que surge essa modalidade. Mas quer dizer, se é um absurdo, por que as pessoas fazem? Por que elas aceitam, né? Porque elas precisam. Precisa da grana. Precisa, tem gente pessoa na família com problema de saúde, a pessoa tem o carro, precisa trabalhar com o carro, tem crise, foi demitido. Tem 1 milhão de razões para a pessoa precisar de dinheiro, né? E esse é um jeito da pessoa não se endividar, né? E conseguir ter acesso a capital. E muitas vezes é um capital razoavelmente alto, porque é aquilo que eu falei, ficou muito tempo corrigindo aquilo. Então é mais um recurso para as pessoas terem acesso, né? Por outro lado, para a pessoa que tem recursos guardados e está buscando rentabilidades superiores e por isso assim está disposta a abrir mão da liquidez, né, imediata, de ter, né, não é um CDB que eu vou lá no banco e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim. Você tem que esperar receber, né? Claro. Aí a Hirsch até fez né, isso é super legal. Pensando em diminuir esse custo da liquidez, o que a gente fez é montar uma exchange, né? E aí pensando muito na tecnologia que a blockchain traz para, né, e a facilidade que esse tipo de tecnologia traz para esse tipo de negociação, que é você poder negociar os créditos que já foram vendidos inicialmente dentro da nossa plataforma no mercado secundário. Então a gente mitiga esse problema da liquidez com os precatórios que a gente compra, né? Mas isso não é realidade para o mercado como um todo. E